Ai, One Piece. Quem é que não gosta de One Piece aqui, né? Todo mundo ama One Piece, principalmente das animações, da história, da estética. Todo mundo gosta dessas coisas em One Piece. A gente gosta de quando o personagem novo é revelado, ou de quando os Mugiwaras chegam numa ilha nova, mas tanto os fãs de One Piece quanto eu sentimos falta de uma coisa antiga, o que muitos até dizem que era melhor antigamente, que é a estética antiga de One Piece, a aventura antiga lá no pré-time skip. E é isso que eu vou abordar nesse vídeo de hoje, a estética do pré-time skip de One Piece. Mas antes de qualquer coisa, já curte o vídeo que isso vai me ajudar e se inscreve, que eu trago vídeos aqui sempre que eu posso. Eu vejo que muitas pessoas não começam a ver One Piece porque colocam a desculpa dizendo que a animação antiga era ruim, ou de que é estranha, ou de que a estética, muitas vezes exagerada, de One Piece acaba sendo um ponto que muitas vezes afasta as pessoas. Mas quem já começou a ver One Piece e tá até hoje no pós-time skip, sabe muito bem de que aquilo era a época de ouro de One Piece. Era bom quando a gente via o Luffy simplesmente chegando no Zoro e pedindo pra brincar de pega-pega, ou quando os Mugiwaras iam lá e sentiam saudade da Vivi e o Zoro mandava trazerem ela à força, ou quando eles simplesmente estavam fazendo coisas que eles deveriam fazer, como por exemplo o Zoro treinando, o Chopper estudando remédios, a Nami vendo como a navegação estava indo, ou o Luffy simplesmente admirando a aventura. Detalhes esses que muitas vezes as pessoas ignoram, porque preferem esperar que venha logo a luta final ou que chegue o clímax do arco, e não aproveitam o arco por inteiro. Eu me lembro que quando eu comecei One Piece, as pessoas diziam: ah não, o ritmo do anime é muito lento. E realmente, o ritmo do anime pode ser realmente bem lento no pós-time skip, mas no pré-time skip a Toei conseguia fazer de uma forma esse ritmo ser lento e ser bom, porque diferentemente de hoje em dia, que ela simplesmente alonga as cenas, deixando elas mais lentas, naquela época ela simplesmente colocava mais conteúdo naquelas cenas, não colocava só os personagens conversando, colocava mais alguma coisa. Mas saindo desse ponto da enrolação dos episódios, que é um ponto bem debatível dentro da comunidade, outra coisa que era memorável no pré-time skip eram as aventuras. Quem é que não lembra de quando chegou o arco de Skypiea? A princípio eles nem sabiam se realmente existia uma Ilha do Céu, eles tinham que descobrir isso investigando. Depois eles descobriram que na real para acessar a Ilha do Céu era necessário ir por uma correnteza que ia para o céu, e depois chegarem lá, para depois chegarmos numa ilha em que o chão era nuvens, e que lá havia terra firme, e que essa terra firme não era do céu, e de que era lá da terra, ou na ilha de Drum, porque enquanto em toda a Grand Line o clima pode acabar sendo um clima meio tropical, na ilha de Drum era tudo neve, e isso pra nós era novidade, porque a Grand Line não era simplesmente um único clima, eram vários climas misturados um com o outro. E quando chegamos na ilha de Drum, tem uma rena humana que é guiada por uma velha que dá remédio para os cidadãos dessa ilha uma vez por ano. E claro, o Luffy não deixou passar essa rena humana de lado e chamou ela pra tripulação e ela tá aí até hoje. Ou em Water 7, que era praticamente uma ilha cheia de fontes, e de que pouquíssimas vezes no ano o mar nesse lugar secava e vinha um tsunami. Vocês entendem como era uma aventura uma atrás da outra de uma forma tão diferente e absurda? E pra mim, sendo o arco mais absurdo, sendo o arco de Thriller Bark, porque eles chegam em Thriller Bark achando que é uma ilha, mas quando mal eles descobrem, na real é um navio gigante, que chega a ter habitantes escondidos nele. Entende como cada ilha, cada lugar na Grand Line era um lugar diferente do outro? Não que atualmente também não seja assim, mas eu sinto que falta um pouco mais de originalidade vindo das novas aventuras no pós-time skip, e mais coisas com que os Chapéus de Palha tivessem algo para aprender. Porque hoje em dia temos arcos como o de Wano em que não aproveitam bem a chance que os personagens teriam para serem aproveitados. Em Egghead, o Frank também não foi tão bem aproveitado. Em Elbaf, por enquanto, vamos ver como é que vai ser o Soap, mas eu duvido que o Soap também vai ser aproveitado nesse arco, mas deveria ser. E já no pré-time skip, cada arco desenvolvia bem seus personagens. Cada arco tinha uma coisa nova para que eles pudessem aprender e amadurecer. E quem é que não lembra das lutas do pré-time skip? Que mesmo não sendo tão bem animadas assim, pelo menos não eram um show de luzes como atualmente. Eram fáceis de entender. E mesmo não tendo lá a melhor animação, a estética do traço salvava a luta. E falando nesse traço, essa é a coisa que mais as pessoas sentem falta do pré-time skip, o traço antigo. A animação atual pode até ser melhor em certos aspectos, mas não tem o mesmo traço, a mesma alma que esse traço transmitia pra nós. O meu traço favorito de One Piece é lá do arco de Water 7 pra Thriller Bark. Depois disso eu não consigo ver o mesmo traço de One Piece da mesma forma, entende? O traço antigo combinava bem com One Piece, dava a entender de que eles viviam no mar.
Até a cor de pele deles era justa ao que eles viviam. Outra coisa de que era marca dentro do pré-time skip é de que os Chapéus de Palha sempre se metiam em alguma encrenca muito pesada. Desde se meter com o almirante, desde declarar guerra ao governo mundial e fugirem de um Buster Call, terem uma treta com o Shichibukai, ou lidarem até com um cara que possui poderes de um deus do trovão, diferentemente de hoje em dia, em que eles estão sempre preparados pra tudo. Afinal, o time skip serviu pra isso, né, pra deixar os personagens mais fortes. Mas eu sinto saudade de, por exemplo, quando o Luffy tinha que usar a sua inteligência pra, por exemplo, usar água contra o Crocodile, ou usar a sua borracha contra o Enel, ou contra o Rob Lucy, que a princípio ele havia perdido contra o Rob Lucy, mas quando o assunto mudou pra salvar a Robin, o Luffy meteu a surra nele. São essas e outras coisas que eu acabei não citando nesse vídeo que fazem com que muitas pessoas sintam saudade do pré-time skip. Não que eu esteja dizendo que o pós-time skip é pior ou melhor do que o pré-time skip. Eu acho que ambas as partes possuem benefícios e malefícios. Mas e você? O que você acha? Você acha que o pré-time skip é melhor ou pior do que o pós-time skip? Escreve aí embaixo. Muito obrigado por assistir, se viu até aqui então porque eu te entreti, então aproveita e se inscreve que eu trago mais vídeos pra vocês. E curte o vídeo que isso vai me ajudar. Valeu, falou e